Agora, as empresas que distribuem a energia regionalmente, por exemplo, aqui nós temos uma empresa, o Rio Grande do Norte também tem a sua empresa, o Pernambuco tem a sua, a Bahia tem a sua empresa distribuidora de energia. Como é que essas empresas reagem à existência do mercado livre de energia? Olha, a princípio a gente entende que a remuneração dela, a concessão de distribuição de energia, isso está resguardado, isso é uma concessão e eles vão continuar recebendo por esse serviço. Elas estão resguardadas pelo contrato com o governo federal. A concessão geográfica, né? Quem está no estado do Ceará tem a sua distribuidora e ela recebe e vai continuar recebendo do consumidor a parcela responsável pelo serviço de distribuição. Existe uma tarifa específica, que é essa chamada de tarifa do uso do sistema de distribuição, e vai continuar recebendo e sendo remunerada para atender, como atende bem os consumidores e ter os deveres serem cumpridos, né? Quando esse mercado de energia, esse livre mercado de energia elétrica no Brasil foi criado, ele foi imaginado, digamos assim, para que o mínimo fosse o mínimo realmente de consumo, que hoje é 3.000 megawatts. Quando ele foi criado, foi interessante, quando ele foi criado, as barreiras eram menores e depois barreiras de demandas mínimas eram menores e depois, na hora que foi implementado, ele aumentou para 3.000 quilowatts, né? E deixo claro que a demanda mínima é de 500 quilowatts para a compra de fontes incentivadas, que é o grande mercado fontes nordeste. Incentivadas são pequenas centrais elétricas, geradores de biomassa, centrais eólicas, solar. Quase não tem, né? Mas acredito eu que vai chegar o seu momento. Qual é o mínimo nos demais países, nos países que têm mercado livre de energia elétrica? Olha, eu acredito em alguns países a demanda. Tem alguns países que a demanda, se eu não me engano, chega a 50 quilowatts, é bem menor. Bem menor? Você dá um exemplo, foi interessante. 50 quilowatts por mês deve ser o consumo de uma casa, assim, uma casa grande, né? É interessante, a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é no estado do Texas, você entra na internet, no site, que é o www.power2shoes.com, e lá você entra com seu CEP, zip code, e lá existe a opção de você escolher a companhia que vai lhe fornecer a energia. Mas lá só tem uma companhia? Várias companhias. Tem companhias que é energia verde, que é um pouco mais cara, mas a sua consciência ambiental lhe permite pagar isso e você tem essa opção. Tem companhias que fornecem energias com preços diferentes por horário. E a gente chega até a ter energia pré-paga, que são alguns medidores que tem um cartão e você coloca lá o crédito de X quilowatt-horas e depois coloca e a taxa vai mudando e você acaba renovando o cartão. Então, a gente tem que evoluir, tem que encaminhar. E a gente acredita muito no governo, na boa vontade dos governantes de aos poucos, a gente vai quebrando essas barreiras e o que a gente está fazendo é criando a cultura e o Nordeste tem que acompanhar o resto do país para desenvolver esse mercado. Eu fiquei muito feliz hoje, estava conversando com um executivo de uma empresa e ele já, iniciativa própria, já vislumbrou a oportunidade de fazer uma geração de energia e entrar como um autoprodutor de energia e isso faz com que ele gere energia num local ou de uma pequena central hidrelétrica ou de uma eólica. Solar, eólica. E você consome em outro lugar e você consegue fazer essa operação sem ter que se onerar com o peso do ICMS no valor dessa energia, né? Quer dizer que uma grande indústria, uma grande empresa, ele pode instalar ali um aerogerador, uma torre de aerogerador para aproveitar o vento, gerar energia. A partir desse momento ele passa a ser o quê? Um produtor de energia. Exato. Aí tem direito a quê? Ele passa a ser um autoprodutor de energia, já que ele está gerando num local e está consumindo na sua indústria e ele pode usar esse crédito dessa energia gerada para fazer encontro de contas com essa energia consumida e essa operação não tenha o ICMS aplicado nessa tarifa, né? Então você tem um ganho significativo, ou seja, o que já era bom fica melhor ainda. Você acha que o mercado livre de energia ele vai se expandir no Brasil porque as empresas vão começar a descobrir as suas virtudes? Isso, a gente tem aqui alguns exemplos nos casos pioneiros, né? A gente tem um exemplo do lixão do Bandeirantes, que o Unibanco
Aqui que você fala, em São Paulo? Em São Paulo, aqui no Brasil. É um exemplo pioneiro que ele entrou lá no lixão do Bandeirantes, gerando energia, o Unibanco, o Banco Unibanco. E isso faz com que ele gere a própria energia, né, para as suas agências. Bom, estamos conversando sobre o mercado livre de energia elétrica com o engenheiro Rodrigo Melo, que opera nesse mercado. Um instante só e já voltaremos com esta conversa. Estamos de volta com o encontro marcado com Egídio Serpa deste domingo. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Rodrigo Melo, que é operador do Mercado Livre de Energia Elétrica. Doutor Rodrigo, Mercado Livre de Energia Elétrica, pelo visto, realmente é a grande saída para os grandes consumidores. Agora, por que eles não têm ido em número maior em busca das virtudes desse mercado? Olha, a gente acredita que é o desconhecimento. Desconhecimento. A gente entende que a missão nossa como agente desse mercado se ele vai migrar ou não é uma opção particular, mas a gente tem que mostrar que existe essa opção. E as virtudes dessa Exato. opção. E a gente tenta, nós da Croma deixamos isso bem transparente, a gente tem um comprometimento em mostrar realmente os números e isso a gente pela experiência, quando a gente faz esse trabalho, essas análises, esses estudos, a gente sente que deixa bem confortável quando o senhor chega o empresário para fazer a decisão. Quando o senhor chega para apresentar esses números, essas vantagens do mercado livre de energia, para um grande consumidor, uma grande indústria, ele se assusta quando o que vê, ele fica surpreso? Olha, a gente sente, o sentimento nosso é que no dia a dia da indústria, o pessoal tenta reduzir uma despesa, tá ali olhando para dentro da sua produção, e a gente quando chega com um número de 20%, 29%, foi o caso recente, a gente realmente de redução ele assusta um pouco, né? O pessoal fica desconfiado, mas na hora que a gente mostra e atesta, a gente fica muito feliz. Mas aí na hora que eu vou partir para esse mercado, mas aí ele vai ver que tem um contrato assinado com a distribuidora local. Isso. Aí esse contrato, não sei se é draconiano, mas ele é que tem prazo, não é? Exato. Aí ele tem que esperar que termine esse prazo. Exato. A opção é ou paga-se a multa contratual ou se aguarda o vencimento desse prazo, desse contrato e com a sua cláusula de você tem que comunicar, acredito eu que a maioria dos contratos são 180 dias com antecedência do vencimento. São 6 meses, né? 6 meses. São 6 meses. Bom, deixa eu fazer uma ligeira, um desvio na nossa conversa aqui, porque muito recentemente o governo federal, mais precisamente a Eletrobras, montou uma filigrana administrativa e até jurídica, fazendo com que a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que até agora com autonomia técnica, financeira e administrativa, perdesse tudo isso e passasse a ser subordinada à Eletrobras. E essa subordinação tirou da CHESF a autonomia que a empresa tinha de gerir seus recursos, seu orçamento e aplicar naquilo que o plano estratégico da empresa mais aconselhava. Então está havendo um protesto de políticos, principalmente em Pernambuco, onde está a sede da CHESF. Para os operadores do mercado livre de energia elétrica, essa mudança de perfil da CHESF, que perde a sua autonomia e passa a subordinar-se às diretrizes da Eletrobras, o que significa? Olha, a CHESF é um gerador de grande porte, né? E a gente faz alguns leilões de vendas de energia, e inclusive tem alguns consumidores que têm contratos com a CHESF. A gente acredita com essa mudança, primeiro a gente fica um pouco triste como nordestino, de ter que sair essa mudança para o estado de Pernambuco. Eu acho que não vejo isso com bons olhos. Mas a gente entende, no ponto de vista de comercialização, como a energia é uma commodity pura, né? É uma commodity, eu acredito, mais pura que exista, por não ter cheiro, você não consegue pegar, e é um mercado
que você consegue operar à distância, né? Então, tanto faz ela estiver no Rio de Janeiro ou então São Paulo, a negociação continuará sendo feita da mesma forma. A gente só lamenta o fato da Chesf, essa decisão do governo sair. E defendemos, a gente estava conversando essa semana, inclusive, com o Renato Rolim, aqui do estado de Ceará. O coordenador de energia da Secretaria de Infraestrutura do governo do estado de Ceará. Exato, a gente conversando com ele no almoço, no Fórum Nordeste, que teve em Recife recentemente, e a gente compactua com a ideia de defender que, tudo bem, na Croma a gente é muito positivo. Então, quando a gente vê que realmente não adianta bater no que não tem jeito, a gente apela para que, em troca, se abra algumas agências regionais ou estaduais de outros órgãos, como a EPE, que faz o planejamento energético do Brasil, que se abra espaço para se ter agências regionais, que com certeza será bem positivo, né? Hoje nós temos a EPE que faz os leilões de compra do mercado regulado, e os leilões não definem exatamente a região. E cada região a gente tem a sua necessidade, tem a sua vocação, e a gente defende e luta para que isso venha a ocorrer, e acreditamos que isso seja factível de acontecer. Em algum país do mundo esse mercado livre existe também para beneficiar o consumidor residencial, por exemplo? Olha, a gente vê o caso de energia solar, né? Que aqui no estado do Ceará, sendo pioneiro, né? E alguns outros estados aí começando a desenvolver alguns parques de energia solar. Mas na Alemanha, a gente teve recentemente, a gente vê que a energia solar é uma realidade e que existe nos telhados, você vê vários painéis, e essa energia, o que não é consumido, é injetado na rede, dando um ganho financeiro para aquele cidadão que investiu. Aquele microgerador. Exato, que investiu, né, nessa tecnologia de geração, né? A gente vê isso com bons olhos. E a gente entende que isso não é tão fácil, mas se eles fizeram lá, por que a gente não faz aqui, né? Pois é. Aqui no Brasil, o dispositivo legal que criou o Mercado Livre de Energia não beneficia de nenhuma maneira o consumidor residencial, por maior que ele possa ser. Não. Só o consumidor industrial. E shopping center? Shopping centers, existem vários shoppings no Sudeste. Essas informações são todas públicas, tá? No site da CCE, você tem acesso aos consumidores que estão nesse mercado. É a Câmara de Comércio de Energia Elétrica. O mercado adotou a palavra CCE para ficar mais fácil. E lá você tem acesso a todos os consumidores, você vê vários shoppings. E no Nordeste, na listagem, está lá o Salvador Shopping e o Pátio Maceió. Só esses dois shoppings que estão no Mercado Livre? Só esses dois shoppings. Naturalmente.